Fala galera, bem-vindos de volta aqui ao canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, bora com um resumão das últimas informações do Santos, informação, análise, opinião sobre tudo o que aconteceu a respeito do Santos nas últimas horas. Quem passou aqui pelo canal na noite de ontem já sabe que o clássico entre Santos e Palmeiras está adiado, mas o Santos jogará essa semana. Você que não aguenta mais de saudade do Santos, pode acompanhar o Santos jogando na próxima quinta-feira. Vou falar sobre isso já já. E nesse vídeo, atualizações sobre Brian Rodrigues, Mike, o goleiro João Paulo, que quer deixar o Santos, e também vamos falar sobre um boato aí que anda circulando pelas redes sociais. Não sem antes de você deixar o seu like, de você se inscrever, se você for novo por aqui. Um abraço a todos que estão chegando ao nosso canal, né? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado do fundo do coração pelas mensagens de todos vocês. Eu agradeço mesmo, rumo aos 15 mil inscritos. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, comente, compartilhe, aperte o hype aí se aparecer para você e opine sobre os assuntos deste vídeo. Beleza, galera? E se você quiser também, torne-se membro do nosso canal, se quiser e puder. Tem acesso a vídeos antecipados, benefícios exclusivos, vídeos exclusivos. Vem aí o Fala Torcedor, você vai poder participar, entrar comigo na live aí para falar o que você acha dos jogos do Santos, enfim. Novidades vindo por aí. Eu espero que esse segundo semestre seja de muito conteúdo diferente e com engajamento aqui no nosso canal. Beleza? E obrigado a todos que apoiam, os membros, os não membros. Vocês são muito importantes para o crescimento desse canal. Gente, começar falando sobre João Paulo. Reportagem de hoje, Lucas Mussetti no UOL, dizendo que o João Paulo estuda sair do Santos porque já percebeu que Gabriel Brazão não sairá. O Santos estabeleceu um preço de 20 milhões de euros para cogitar vender o Brazão. Até o momento, as sondagens, as promessas de propostas que chegaram são na casa de 10 milhões de euros, muito abaixo do que o Santos quer pelo Brazão. Lembrando que o Santos só tem 60% do goleiro, então o Brazão deve ficar, deve melhorar o seu salário, e com o Brazão ficando, o João Paulo vê cada vez menos oportunidades para ser titular do Santos, para voltar a jogar. E com isso, ele estuda pedir para sair, inclusive estuda para ser emprestado, pedir para ser emprestado. Essa é a grande novidade da reportagem do Lucas Mussetti. O João Paulo gostaria de jogar fora do país, mas não chegou nenhuma proposta que o seduziu. A própria matéria diz que houve uma sondagem recente, nada concreto, do Monte Rei do México. João Paulo tem 30 anos de idade e até o momento nunca chegou, não apenas nesse ano, mas nos anos anteriores, não temos notícias de propostas que tenham vindo do mercado europeu ou de outras ligas que eventualmente venham a seduzir o João Paulo. E o João Paulo então estaria torcendo para ser negociado, cogitando fazer este pedido e não descartaria inclusive o pedido para ser emprestado. Aqui no caso do Brasil, a matéria diz que, por exemplo, se o Botafogo se desfizer do John, o Botafogo poderia ser um destino para o João Paulo, mas não tem nada de concreto. E aí, sobre o João Paulo, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu acho que é super legítimo o João Paulo querer sair porque quer jogar, eu acho que é normal, né? O profissional tem que querer exercer sua profissão. Eu sou jornalista, eu quero aparecer, eu quero fazer reportagem, eu quero escrever minhas notícias, etc e tal. Então, se eu ficar sendo preterido, é normal que eu queira buscar uma outra oportunidade de emprego. Então, o João Paulo querer jogar, tá tudo bem, ele tem que pensar no que é melhor para a carreira dele, né? Seria muito pior se ele ficasse ali sentado no contrato só pegando o dinheiro do Santos. Então, querer sair, querer jogar, querer ter mais minutagem é legítimo, tá tudo certo. Agora, eu acho que não tem cabimento nenhum, é uma sandice esse papo de empréstimo. Até porque o João Paulo tem um salário salgado, tem um salário alto, né? Dizem por aí que é mais de R$ 500 mil por mês. Eu não crucifico o salário de jogador, não condeno, né? Se tem salário exorbitante, a culpa é dos clubes, que pagam fortunas para qualquer tipo de jogador. Mas dizem por aí que ele tem um salário bem do salgado, e aí, a depender do clube para o qual o Santos emprestar o João Paulo, tenho certeza absoluta que o Santos teria ainda que fazer uma compensação financeira. Então esse seria o pior dos negócios, né? Ou vende ou fica, velho. Para mim é isso, gente. Me desculpem aí sem rodeios. Ou vende ou fica. Até porque é preferível que o Santos tenha dois goleiros de bom nível, né? Porque se sai o nosso querido Brazão, ou sai o João Paulo, quem vai ser o reserva imediato? Vai ser o Diógenes? Alguém confia no Diógenes? Os meninos da base, o João Fernandes e o João Pedro, estão prontos para serem os reservas imediatos? Eu acho que essa é uma questão que o Santos precisa ter em mente.
Então, essa questão do João Paulo sair por empréstimo, para mim não tem cabimento nenhum, essa é a minha opinião. Se chegar uma proposta, o Santos analisa. Caso contrário, empréstimo para mim não faz o menor sentido. Beleza, gente? Próximo tópico desse vídeo é sobre isso, eu não quero gastar muita saliva, eu vou ser curto e grosso. Tem circulado na internet nos últimos dias, eu até vi uma notícia supostamente atribuída ao Ricardinho Martins, mas eu, honestamente, vocês sabem que eu sou muito transparente com vocês, eu não fui no canal do Ricardinho Martins ver nenhum vídeo sobre isso, tá? Então, se isso não for verdade, eu quero deixar bem claro que eu não vi isso sair da boca do Ricardinho Martins. Mas eu vi no Twitter, atribuíram ao Ricardinho Martins a informação de que o Santos está aí só à espreita do Rafael Veiga do Palmeiras. Que o Santos está monitorando a situação, de que o Rafael Veiga, isso é sabido por todos nós, perdeu espaço no Palmeiras e que ele está cogitando sair do Palmeiras e que o Santos está ali, através do Alexandre Matos, que conhece o jogador, monitorando e estudando fazer uma proposta pelo jogador. Isso foi o que foi atribuído ao Ricardinho Martins. O jornalista Wagner Frederico disse no seu canal que o Santos sondou o Rafael Veiga. O que é a sondagem? Fala, escuta, qual que é a situação aí do Veiga? Ele quer jogar no Brasil por outro clube? Ele quer ir para a Europa? Quanto é que ele ganha? Como é que é? Foi o que o Wagner Frederico disse. E aí muita gente está ouriçado, em polvorosa, sobre a possibilidade do Rafael Veiga jogar no Santos. Gente, na minha opinião, a chance disso acontecer é zero. Primeiro porque eu acho que o Palmeiras não liberaria o Rafael Veiga, em que pese o fato dele ter perdido espaço. O próprio Wagner Frederico disse que o sonho do jogador é jogar na Europa. O Rafael Veiga tem 30 anos de idade. Em terceiro lugar, segundo o próprio Wagner Frederico, o Rafael Veiga ganha 1,7 milhão de reais por mês. Um salário proibitivo para o Santos. Ah, André, mas se somar o Tiquinho Soares, o Pituca e o Tassiano, dá para pagar quase 2 Rafael Veiga. Não é verdade? É verdade, gente. Mas o Santos não vai se desfazer desses jogadores. Esses 3 que eu citei, mas existem outros exemplos no elenco do Santos, já fizeram 7 jogos. Eles não vão para outro time do Brasil. E eles não têm mercado fora, tanto mercado assim. O Pituca ainda tem uma entrada no mercado oriental, no futebol japonês. Então o Santos não vai se desfazer desses jogadores. Não haverá esse espaço na folha salarial para que o Santos se desfaça de alguns atletas, abra um espaço para trazer um Rafael Veiga ganhando quase 2 milhões de reais por mês. Tá? Então, gente, não se iluda com isso. É um jogador muito caro. Vocês estão vendo aí o tipo de jogador que o Santos está buscando, jogador livre no mercado, com contrato se expirando. A exceção, de fato, é o Brian Rodrigues, mas sobre o qual nós falaremos já já. Então eu acho que essa história de Rafael Veiga, a chance do Rafael Veiga vir para jogar no Santos, para mim, é a mesma que eu tenho de, saindo aqui do telejornal que eu apresento, chegar na garagem e o meu carro, um modesto Volkswagen, ter sido trocado magicamente por uma Lamborghini que custe milhões e milhões de reais. Não vai acontecer. Então, só queria falar isso sobre para você, torcedor do Santos, porque é um assunto que tem circulado nas redes sociais e eu me senti obrigado a comentar. Beleza? Agora, sobre negociações que estão em curso, atualizações sobre Mike e Rafael e Brian Rodrigues. Me desculpem, Mike e Brian Rodrigues. Ontem, segunda-feira, eu estava assistindo a live do trio do canal Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha, que ele faz com os jornalistas Edu Jardim e Gabriela Brino. E no meio da live, a Gabriela Brino disse que houve um avanço do Santos com o Mike, porque o staff do jogador teria dado sinal verde ao Santos. Essa foi a informação. E ontem à noite, também segunda-feira, mas no período da noite, o Wagner Frederico disse que as conversas entre Santos e Palmeiras, entre Santos e o staff do Mike, não estão avançando, estão muito difíceis. André, por que você está falando isso? Gente, porque vocês sabem que eu não sou o jornalista que cobre o Santos. Eu sou jornalista, mas eu não sou o setorista do Santos. Então eu não tenho essa informação para dizer para vocês quem está certo e quem está errado. Aliás, eu nunca vou dizer isso, ó, esse cara está certo, esse cara está errado. Eu estou fazendo questão de colocar os dois lados da moeda. De um lado, uma repórter dizendo que houve um sinal verde por parte do staff do Mike. Do outro, um jornalista que diz que as coisas estão paradas. E o que o Wagner Frederico contou? Que o Mike disse ao Santos que quer um contrato longo e não topa abrir mão do seu salário, que é alto, mas ele não disse o valor. O Santos teria sinalizado com a possibilidade de dar ao Mike 1 ano e meio de contrato, até o final do ano que vem, que é quando se encerra o mandato do Marcelo Teixeira. E o Santos gostaria de diminuir o valor pago mensalmente para o Mike. O Mike não teria topado
inicialmente um salário abaixo e não teria gostado da ideia de um contrato curto. O Mike gostaria de ter um salário alto e um contrato longo. Se for assim, e para mim o Mike pode pedir o que ele quiser, é legítimo, né? A janela de transferências será aberta na próxima quinta-feira, dia 10 de julho. É natural que o Mike queira ouvir propostas que possam ser mais vantajosas para ele, então eu acho que isso está dentro, tá dentro do script. Agora, se o Mike não mudar as condições, o Santos tem que pular fora desse negócio. Salário alto, contrato longo é a fórmula do insucesso que o Santista tanto conhece. Quantos e quantos jogadores no passado recente não chegaram ao Santos ganhando muito e por muito tempo? Isso só prejudica a saúde financeira do time e o Santos tem que pular fora desse negócio. O Mike poderia ajudar? Poderia, mas nessas condições, Santos, encerre as negociações. A mídia argentina, a imprensa argentina, está dizendo que o Fabrício Bustos está saindo do River Plate. Um jogador mais jovem, um jogador com menos lesões, com histórico de lesões infinitamente diminuto na comparação com o Mike. Perguntar não ofende. Pode ser que o Bustos não venha para o Santos. O nome dele tem sido ventilado no São Paulo, se eu não estiver equivocado, por conta do Hernan Crespo. Mas perguntar não ofende. Como dizem por aí, o não a gente já tem, a gente vai mesmo atrás da humilhação. Então, sobre o Mike é isso. E sobre o Brian Rodrigues, só um complemento, porque nós trouxemos no final de semana uma informação do Musetti, Lucas Musetti, dizendo que a proposta que o Santos fez é a seguinte: compra parcelada. Ao invés de pagar 10 milhões de dólares, que seja por 100% do passe do jogador, o Santos pagaria 50%, 60%, e aí pagaria, ao invés de 10, 6, 5 milhões de dólares. E essa teria sido a proposta. O Wagner Frederico, ontem, trouxe uma informação diferente, de que a última proposta que o Santos fez pelo jogador é troca. Vem o Brian Rodrigues, vai algum jogador. E que esses jogadores oferecidos pelo Santos não teriam agradado e que a negociação estaria estagnada. Essa é a atualização por parte do Wagner. Eu já dei a minha opinião sobre o Brian Rodrigues. Eu acho que o Santos tem que ver aquela questão da denúncia feita contra ele por conta de um caso de violência envolvendo uma mulher, que é uma denúncia grave. O Santos precisa apurar isso, precisa ter certeza jurídica da contratação. Mas é um jogador que, se chegasse, teria um potencial de ser titular, porque vem da sua melhor temporada na carreira. Joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Mas nós temos informações conflitantes a este respeito e eu quero saber o que você pensa sobre esse jogador. Você traria? Qual o limite de valor que o Santos deveria pagar por esse atleta? Opine, comente, compartilhe, quero saber sua opinião. E para fechar, quinta-feira, 8 horas da noite, transmissão do canal GOAT, G-O-A-T, GOAT, no YouTube, grátis. Você pode assistir o amistoso entre Santos e Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Santos faz um amistoso preparatório, de olho na volta do Campeonato Brasileiro. O Santos não joga contra o Palmeiras, o clássico foi adiado, eu não concordo com esse adiamento. O Santos volta a campo contra o Flamengo na outra semana, para não ficar parado, amistoso contra o Desportiva Ferroviária, quinta-feira, 8 horas da noite, no canal GOAT. Oportunidade para testar os jogadores, rodar o elenco, fazer testes. O Neymar está confirmado. O Kleber Xavier recentemente disse que ele tem condições de jogar 90 minutos. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver que fim levará essa partida, tá bom? Transmissão no GOAT, gratuitamente. E se você vê esse vídeo e mora no estado do Espírito Santo, ingressos a partir de R$200 a inteira, R$100 a meia, preço salgado. Mas você pode assistir o Santos em outra praça aí fora do estado de São Paulo. Beleza, gente? Para quem não sabe, a Desportiva Ferroviária é o time que revelou o Sávio, que depois jogou no Flamengo, foi parar no Real Madrid. Bom jogador o Sávio. Desportiva Ferroviária já jogou, já teve momentos muito melhores no Campeonato Brasileiro, né, no cenário nacional. Já está há alguns anos aí longe, sem divisão, acho que desde 2016, que a Desportiva Ferroviária não está nem na Série D. Então é mais para o Santos poder dar ritmo de jogo para a rapaziada. Beleza? Diga aqui o que você pensa sobre todos esses assuntos. No mais, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, torne-se membro, hype o vídeo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Beleza, gente? Obrigado pelo apoio, pelas críticas construtivas, pelos elogios, sugestões e vem muito mais pela frente nesse segundo semestre. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.